Como disse, hoje agora é 26 de agosto de 2022. Repetindo, a coisa mais certa que eu fiz foi ter pego 2 bastões. E ter levado para a minha loja, para a loja de materiais de construção. Foi ter transformado 2 bastões das minhas caminhadas, das minhas trilhas ao longo de décadas, ao longo de pelo menos 30 anos, em uma área específica, pelo menos 22 anos, foi ter feito isso e ter levado para a loja, para materiais de construção Renascer, para Prolar materiais de construção. Porque é lá que está as condições do inteligível e o visível, do inteligível e o visível, do inteligível e a forma, da forma e do inteligível, da forma e o inteligível, do visível e inteligível, e do inteligível ao sensível. Sim, porque o bastão tem esse papel gigante. O bastão tem esse papel maior. O bastão tem esse papel superior na história da humanidade, em diversos segmentos, em diversos sentidos. O bastão exerce aí o papel, exerce aí a função do anzol do Cristo entre o Cristo e o Pedro, da rede de pesca entre Cristo e os seus apóstolos. Isso mesmo. O bastão exerce historicamente na história da humanidade a sua função de ir à frente, de exercer as condições além do comum, além do supostamente normal. Além do supostamente normal. O bastão exerce essa função. E logo, e logicamente, e logisticamente, na função, no trabalho que exerço há quase 30 anos, há exatamente 29 anos, na loja Materiais de Construção Renascer, ou Prolar Materiais de Construção. No seu início, Mercadinho Renascer, ou Prolar Variedades, no seu início, que depois passou a ser Prolar Materiais de Construção e Materiais de Construção Renascer. É lógico e é necessário, pela história da minha vida e dos meus irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, e da minha mãe, e com a minha esposa Vanusa. É lógico que é necessário se ter esses cajados, ou melhor, esses bastões, exercendo essa função superior, essa função inteligível e ao mesmo tempo sensível, essa função de dar um segmento, de dar um sentido, de dar um direcionamento às coisas de uma forma geral e de uma forma específica. Sim, porque esse bastão direciona as coisas, bastão retirado, extraído das minhas caminhadas, bastão extraído dos meus passos, extraído das minhas imagens, isso mesmo, de caminheiro, de caminhador, de peregrino,
da pessoa que passava, que caminhava, onde, na maioria das vezes, utilizando apenas a mentalização, na maioria, saindo dessa mentalização e indo para a condição de materialização, de concretização, de busca, de pedido, de busca e recebimento, de pedido e recebimento, de busca e encontrar, do encontro, de pedido e do receber, da construção das coisas que buscastes com grande empenho ao longo da história, como fé, amor, harmonia, como cura, rejuvenescimento, saúde, prosperidade, fortuna, como riqueza. E aí se estende aos 47, 48 anos de história, 49 anos, quem sabe até 50 anos de história. Sim, na construção do inteligível e do sensível, na construção do inteligível e da forma, buscando, mais uma vez, como disse, através de todo esse conhecimento e tantos outros, o entendimento do visível e do inteligível e do sensível, e da forma e do inteligível. Tantos esses como os outros. A fé, a prosperidade, o rejuvenescimento, a saúde, a cura, o bem-estar, a boa qualidade de vida, a segurança, o discernimento, a paz, a simetria, a fortuna, a riqueza. Isso mesmo. A segurança, o aconchego. Isso. Buscando isso com segurança, com dinâmica, com harmonia, para a minha pessoa e para a minha esposa Vanusa, para o meu sobrinho Loran, mais especificamente, para a minha mãe Isolina, para os meus irmãos, para as minhas irmãs, para os meus cunhados, para as minhas cunhadas, para os meus sobrinhos, para as minhas sobrinhas, para meu sogro, minha sogra, meus clientes, meus colaboradores, meus amigos colaboradores, para os meus negócios, para as minhas administrações financeiras, sociais, materiais, e assim sucessivamente. Eis a função do bastão, construído na minha mente ao longo de minha história, e depois resgatado das caminhadas. Na verdade, o bastão, principalmente o primeiro bastão resgatado, do dia 10 de agosto de 2022, onde utilizei uma dinâmica rápida, a passos largos, saí com o bastão na mão ou nos ombros, e exerci essa extração de lá das minhas caminhadas, dos pontos onde caminho, e coloquei no local onde fico constantemente trabalhando há pelo menos 29 anos. Eis a grandeza, e tudo isso traz uma logística com o Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum. Uma logística bem aplumada, bem aprimorada, uma logística bem direcionada, uma logística concreta com o Mestre Jesus do Centurião de Cafarnaum. Porque foi isso que eu busquei, foi isso que eu direcionei. Trazendo, construindo, reformando essa logística da fé, do sucesso, da paz, da prosperidade, da saúde, da cura, do rejuvenescimento. E está os bastões, os 2 bastões lá, exercendo a sua função inteligível, dentro do sensível, dentro do visível, dentro da forma. Exercendo a sua função inteligível dentro do
espaço comercial, do espaço das pessoas. Porque o que está lá não é simplesmente 2 pedaços de madeira, 2 pedaços de pau, 2 árvores que foram cortadas, 2 galhos de árvores. Não, são 2 bastões polidos, retirados dos ambientes que eu peregrinei, que caminhei, que passei, que vivi os meus passos, que refleti, que meditei, que orei, que pedi, que construí. E essa representação está hoje exercendo a sua função sobre todos os sentidos e pontos de vista, e continuará exercendo, hoje, amanhã e sempre, com as graças do Mestre Jesus, do centurião de Cafarnaum, que enviou com excelência para mim todos esses dados, que enviou com excelência para mim todas essas informações, onde chego à eficácia, à eficiência e à excelência. E eis o grande papel do bastão, simbolicamente visto até no meu livro Dicionário dos Símbolos e visto nos meus conhecimentos ao longo da minha história, sobre todos os sentidos e pontos de vista. Entra aí também a fortuna, acertando na Mega Sena acumulada, numa quina, concurso da quina acumulado. Sim, porque é a força maior. Volto a repetir, não existe preconceito, não existe negacionismo, negativismo com relação ao envio da palavra. Isso é tudo que eu aprendi e está registrado nos meus bastões, hoje, amanhã e sempre. Amém.